pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos tratar de dois temas da ecologia: ciclo da matéria e fluxo de energia. Coloquei dois esquemas bem simples para a gente entender, né, como é que funciona o ciclo da matéria e como é que funciona o ciclo de energia. Esses dois temas, eles estão muito relacionados à aula de cadeias alimentares e teias alimentares, né? Então, a aula de relações alimentares já tem aqui no canal, então volta lá para assistir se você ainda não viu. Se você já assistiu, só continua aqui para a gente entender desses dois conceitos. Então, primeiro a gente vai falar de ciclo da matéria. Então, para entender como é que funciona, né, e por que eu digo ciclo, né, eu coloquei aqui um produtor, então uma árvore, desculpa, é um produtor. Ele vai pegar ali do ambiente o gás carbônico, ele vai pegar ali do solo a água e os nutrientes que são necessários, né, para ele produzir o seu alimento, que vai ser a glicose, tá? Então, os íons, a água, os nutrientes, o CO2, isso é a matéria, vai compor, né, estruturalmente esse corpo dessa planta, né? Então, ali as folhas, os frutos, que vão servir de alimento para os consumidores, ok? Então, isso vai ser a matéria, tudo bem? Então, eu coloquei aqui, né, o consumidor primário, ele vai se alimentar dessa matéria, ele vai se alimentar das folhas, ele vai se alimentar dos frutos, né? Alguns vão se alimentar dos néctar, do néctar, do pólen, né, da flor, tá? E eu tenho o consumidor secundário, então que vai se alimentar desse consumidor primário. Eu tenho um consumidor terciário, que vai se alimentar desse consumidor secundário. E por último eu coloquei aqui os decompositores. Por que eu quis trazer os decompositores nesse caso aqui? Porque pensa comigo, quando a folhinha cai lá no chão, né? Então cai uma folhinha, um galinho no chão, os decompositores é quem vão usar dessa matéria para fazer, né, os seus processos metabólicos. Então, para continuar a sua existência. Então, para se reproduzir, para fazer ali, né, o seu metabolismo, para continuar vivendo, ele vai utilizar dessa matéria. O consumidor primário, caiu lá uma perninha do gafanhoto, ou ele foi consumido e ficou só uma asa, né? Então é um resto, um consumidor secundário, tá? Tudo que for resto, por exemplo aqui, uma pele de lagarto, pele de cobra, uma pena que cai, tudo isso vai ser decomposto, então vai ser reutilizado aqui pelos decompositores. Então, os decompositores que eu coloquei aqui para vocês, eles são responsáveis por fazer a reciclagem. Então, eles reciclam a matéria. O que vai acontecer? Ele vai pegar todos esses compostos orgânicos e vai transformar eles em compostos inorgânicos e nutrientes. Esses nutrientes, eles voltam para o solo e ficam disponíveis para o produtor. Entenderam agora porque eu digo que é o ciclo da matéria? Porque eu vou pegar toda essa matéria que foi produzida pelo produtor e foi consumida ao longo da cadeia. Os decompositores reciclam a matéria e fazem com que os nutrientes estejam novamente disponíveis para os produtores. Beleza? Então, por isso que eu chamo de ciclo da matéria. Ok? Agora vamos para o lado de cá. Eu coloquei aqui fluxo de energia. Qual a diferença desse desenho para esse desenho? Aqui eu não estou interessada na matéria que é consumida, e sim na energia que é passada. Essa energia vem da onde? Do sol. Quando a planta, quando o produtor utiliza dessa energia luminosa, o que ele faz?
fotossíntese. Assim ele transforma essa energia luminosa em energia química para fazer todas as suas reações, todo o seu metabolismo, e ele vai ter uma quantidade de caloria que vai ficar disponível para o próximo nível. Tudo bem? Então aqui eu coloquei a mesma coisa. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, eu puxei uma setinha aqui. Por quê? Olha só. Toda a energia que é consumida do nível trófico anterior, parte da energia é utilizada, né, para o seu metabolismo, para respiração, para crescimento, para construção de biomassa. Só que 10% da energia que foi consumida do nível anterior é que fica disponível. Os outros 90% são perdidos na forma de calor. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, calor. Calor. Tá? Então, essa energia que é consumida do nível trófico anterior, ela é perdida em sua maior parte na forma de calor. O que chega a ser um fator limitante para a extensão da minha cadeia trófica, tá? Porque o que acontece? Eu não tenho energia suficiente para conseguir manter o próximo nível. Então aqui eu tenho 1000 calorias, aqui eu tenho 100 calorias disponíveis, aqui eu tenho 10 calorias disponíveis, aqui eu tenho 1 caloria disponível. Como é que 1 caloria vai conseguir manter um próximo nível trófico? Então isso é um fator limitante para continuar a minha cadeia trófica, tá? Eu coloquei os decompositores aqui porque o que acontece? Os decompositores, eles podem utilizar dessa energia que estava acumulada lá, né, nesses consumidores, nesse produtor, para as suas necessidades básicas. Então, necessidades básicas, tá? Então, para sua sobrevivência, ele vai utilizar dessa energia também. Ele pode pegar a energia, né, as calorias que estavam lá guardadinhas numa folhinha, num pedacinho desse consumidor, num pedacinho daquele consumidor. Ele pode utilizar, só que ele não devolve para o ambiente. Ele pode até devolver, mas ele vai devolver na forma do quê? Calor. Por isso que eu chamo de fluxo de energia, porque ele é sempre, ó, vou fazer até uma estrelinha aqui, unidirecional. Eu vou sempre acompanhar aqui, ó, e eu vou parar. Eu não volto, eu não completo um ciclo, uma volta, tá? Então, sempre que eu falo de fluxo de energia, ele vai ir em uma única direção e ele vai parar, ele não volta, ele não fica disponível novamente. Ele vai estar disponível novamente quando eu fizer um processo de fotossíntese. Aí ele vai estar disponível. Tudo bem? Então esses são os dois conceitos, né, que estão muito relacionados aos próximos passos. A próxima aula também fala um pouquinho disso, né, quando eu falar de pirâmides ecológicas. Então, são temas muito relacionados dentro da ecologia e que a gente pode voltar a falar disso algumas vezes ainda. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!